Olá, sejam bem-vindos ao Sexto CENID. Eu sou Rosângela Garcia e tenho o prazer de apresentar a professora Dalila Martins de Moraes, que vai apresentar a sua pesquisa sobre o uso pedagógico do aplicativo Ler e Contar nas turmas de Avançar 1, contribuição da ferramenta digital no processo de ensino e aprendizagem. É com você, professora, a palavra. Olá, tudo bom com você? Eu sou Dalila Martins de Moraes, sou de Manaus, Amazonas, e o trabalho é lógico apontar nas turmas de avanço de diário. Está dando investimentos desse trabalho, na qual eu vou falar para vocês. Então, o presente artigo ele apresenta a análise dos níveis conforme Emília Ferreira e silábico alfabético da turma de Avançar 1 da Escola Estadual em Manaus, Amazonas, antes e depois do uso. Ele não faz aquela distinção de palavras usando vários símbolos e assim ele deu. O aluno ele já sílaba tem uma letra, né? Então, para cada sílaba, ele vai escrever uma letra. Se a palavra é monossílaba, ele vai colocar somente uma letra do alfabeto, sem confundir com outros símbolos. Se a palavra é de sílaba, ele vai colocar ali 2 letras, dizendo que está escrito a palavra. Se é trissílaba, ele vai colocar 3 letras. Já no silábico alfabético, o aluno ele já faz aquela associação, que cada sílaba pode ser acompanhada de consoante, vogal, ou de consoante, consoante, vogal, ou de consoante, vogal, consoante. E aí ele está ali desenvolvendo silábico alfabeticamente a escrita dele. No nível alfabético, é quando o aluno já está ali escrevendo ortogramamente, né? Já está fazendo uso da escrita, conforme a gente diz que ele está alfabetizado. Então, a turma de Avançar 1, ela passou por uma investigação nesse nível, né? Em qual nível a turma estava? No pré-silábico, silábico, silábico alfabético ou alfabético. Para isso, a gente usou o aplicativo Ler e Contar para dilatar os alunos ao nível ortográfico. Emília Ferreira diz que nenhuma aprendizagem conhece um ponto de partida absoluto, já que por mais novo que seja o conteúdo a conhecer, este deverá necessariamente ser assimilado pelo sujeito. Então, elencou-se o uso das ferramentas digitais, que foi escolhido para contribuir no ensino de aprendizagem da turma de Avançar, e também houve uma verificação do grau de interação entre os alunos, entre o professor, o aluno, entre a família e a escola, e entre os alunos e as ferramentas digitais. A metodologia usada foi a dialética, de cunho quanti-qualitativos. Os alunos eles foram verificados o nível de alfabético, o nível alfabético antes e depois do uso do aplicativo Ler e Contar, e para isso foi colocado à disposição do aluno uma folha na qual eles tinham ali imagens. Na primeira sondagem, eram imagens de partes do corpo humano. Tinha ali pé, boca, cabelo e cotovelo. Então, eles tinham que escrever como era o nome daquelas figuras, né? E aí, eles ali, ainda na primeira sondagem, na qual a gente estava investigando os níveis de aprendizagem que a turma estava, escreveram da sua maneira. Bom, para indicar o grau de satisfação, foi feita a pesquisa, e essa pesquisa, para identificar o grau de satisfação, os alunos eles tiveram que sinalizar se eles estavam muito satisfeito, pouco satisfeito ou insatisfeito em relação à interação da turma. Lacote Marconi fala que as formas quantitativas e qualitativas necessariamente elas estão ligadas entre si e que
uma se transforma na outra. A atual pesquisa também fez parte do programa Ciência na Escola, em parceria com a FAPEAM e as escolas estaduais no estado do Amazonas. Então, quero apresentar para vocês uma análise da primeira sondagem. Foi detectado que nenhum dos alunos da turma do Avançar 1, eles estavam no nível pré-silábico, mas que 30% da turma estavam no nível silábico, 30% estava no silábico alfabético, 40% no nível alfabético. Os alunos do Avançar são alunos com distorção de idade séria, ou seja, são alunos que, por algum motivo, eles não iniciaram a vida escolar conforme a faixa etária, né? Ali dos 6 anos no primeiro ano, com 7 no segundo, com 8 no terceiro. Então, essa turma era uma turma de alunos com 8 a 18 anos, né? E eles estavam ali tendo o primeiro contato, né, com um aprendizado na escola. Eram alunos sem nenhum histórico escolar. Ferreira e Teberoski também diz que imitar o ato de escrever é uma coisa, e interpretar a escrita produzida é outra. Então, o primeiro diagnóstico foi feito para a gente fazer essa sondagem. Na turma, então, começou-se a trabalhar o aplicativo Ler e Contar. O aplicativo Ler e Contar, ele está disponibilizado para Android, para iOS, o download dele é gratuito, né? E ele tem diversas funções, né? Ele tem aqui a função das letras do alfabeto, vogais e consoantes, sílabas, os numerais de 0 a 100, tem o alfabeto em libras e algumas palavras em libras, tem a parte de adição e de subtração, formas geométricas, sons de animais, ele trabalha as cores e alguns sons de instrumento. Então, a gente pegou esse aplicativo e tentou trabalhar ele de uma forma pedagógica para alfabetizar os alunos das turmas de avançar. Então, dentro desse aplicativo, quais foram as funções que nós usamos? Nós pegamos aqui a função de formar sílabas, a função de letra inicial da figura, letra inicial da palavra, pegamos a parte de quantidade de letras, né, de completar a palavra com a figura que estava aparecendo. Então, o aplicativo, ele pareceu bem completo para a situação que a turma de avançar estava vivendo. Também, dentro do aplicativo, tem os sons das letras, como tem também o som das sílabas. E aí ele permite o aluno cobrir as letras, tanto de imprensa como cursivamente, né? E aí ele vai trabalhar ali somente as vogais, depois vogais e consoantes, e aí ele vai trabalhar a formação de palavras e leitura, né, de figuras, leitura de objetos, quantidade de sílabas, né? Então, o trabalho para o momento que o avançar estava vivendo estava sendo bem aplicado. E Paulo Freire afirma que antes de qualquer tentativa de discussão de técnicas, de materiais, de métodos para uma aula dinâmica, assim, é preciso indispensável mesmo que o professor se ache repousado no saber de que a pedra fundamental é a curiosidade do ser humano. E ela que me faz perguntar, conhecer, atuar, mais perguntar e reconhecer. Então, o aplicativo foi importante para despertar a curiosidade do aluno e também desenvolver neles o interesse pela leitura e a escrita. Depois de 5 meses trabalhando com outros materiais que a professora utilizava dentro da sala de aula, como apostila, caderno, louça, e o aplicativo Ler e Contar, que era usado nos tablets,
né, usado em smartphone, também era projetado em data show na sala de aula, e toda semana a professora tirava um dia para trabalhar o aplicativo Ler e Contar. Então, no final desses 5 meses, foi feita uma segunda sondagem para verificar se, de fato, os alunos houveram nos alunos essa dilatação, né, na aprendizagem deles da leitura e da escrita. Então, na segunda sondagem, foi disponibilizado novamente um papel com imagens, a qual os alunos tinham ali que fazer a escrita das figuras, né, o nome de cada figura que ele estava visualizando, e ali foi colocado já meios de comunicação social. Tinha ali rádio, celular, telefone, computador, e eles tinham que escrever ortograficamente o nome dessas figuras. Então, observou-se que 0% estavam no nível pré-silábico, mas que 12% ainda estavam no nível silábico, ou seja, houve um desacréscimo, né? Como também no silábico alfabético. E aí nós tivemos um ganho real de mais de 20% da turma indo para o nível alfabético. Então, assim, a ferramenta ela foi essencial para que os alunos tivessem aí esse avanço na aprendizagem de leitura e escrita, né? Celso Antunes, ele fala que motivados aprendemos mais, depressa, com maior prazer, e tendemos a guardar aquilo que aprendemos, né? Na verificação da interação da turma, feito o questionário de satisfação, os alunos eles tinham que sinalizar somente uma das alternativas para cada questão. Então, relação professor-aluno, 100% da turma estavam satisfeitos, né, o que é importante ali, o professor ter esse feedback de que a turma está aceitando, de que é aceito pela turma e que tem aquele contato mesmo. Em relação aos alunos e as tecnologias digitais, eles responderam que estavam ali também 100% muito satisfeitos, né, ou seja, eles estavam interagindo muito bem. Na relação aluno-aluno, 33% estavam satisfeitos, né? E aí 67% muito satisfeito. Então, foi feita uma observação, que é que, por mais que estava ali muito satisfeito e satisfeito, mas por que não foi 100% muito satisfeito? E aí a gente observou que foi realmente por causa da idade da turma. Como era uma turma mista, de 8 a 18 anos, então eles não se tinham assim tão à vontade entre si, né? Eles tinham ali os seus grupinhos. E na relação família-escola, 11% estavam satisfeitos, né? E aí 89% muito satisfeitos. E aí chamar a atenção porque é importante a família ter essa participação no desenvolvimento do aluno, dela estar sempre presente, do aluno perceber que ali o pai, a mãe, né, que o responsável se importa. Aqui são alguns alunos interagindo na sala de aula com o aplicativo Ler e Contar, né, na qual eles usavam ali o data show, o celular, os tablets, em diversos momentos, né, são fotos, e aí a gente percebe a diferença, né, algumas crianças, alguns pré-adolescentes, né, pessoas aí dentro da sala de aula, mas todos aí bem envolvidos. Bom, finalizando, o desenvolvimento do presente artigo, ele possibilitou uma análise de como o uso do aplicativo Ler e Contar, usado de uma maneira pedagógica, trouxe um processo de dilatação positiva no ensino e aprendizagem da turma. Além disso, também permitiu melhorar a visualização dos alunos envolvidos em relação à satisfação. Aqui tem algumas referências que foi trabalhado para conceituar esse artigo, né, para fundamentá-los. E aí fica o meu agradecimento a Deus, né, que tem permitido a gente viver todos os dias
né, e que ele venha ter misericórdia do Brasil e do mundo pelo que nós estamos vivendo com essa crise do Covid-19. Quero agradecer, assim, a equipe do CENID, que incansavelmente, né, fez com que o seminário acontecesse e ficaram ali se empenhando, né? Vocês se gigantaram, né? Cresceram mesmo diante do cenário em que o país está vivendo, né? E todos aqueles que contribuíram direto e indiretamente para que acontecesse o seminário em todo o país. Obrigada. Obrigada, professora. Eu acho que o nosso agradecimento maior é poder contar com a sua participação agora, né, nessa apresentação de trabalho. E eu vou aproveitar que nós temos alguns momentinhos ainda e vou fazer alguns questionamentos sobre o trabalho que eu achei assim, extremamente importante, principalmente nessa fase de alfabetização em classes tão heterogêneas, né, e a gente sabe da grande dificuldade que muitas escolas têm no Brasil. Então, uma das questões esses alunos, eles tinham acesso, faziam as práticas com o aplicativo somente na escola, ou era oportunizado que eles fizessem em casa também? A maioria tinha um contato somente na escola, mas alguns foi pedido para que os familiares baixassem o aplicativo nos seus celulares, mas não foi a maioria, não. O contato mesmo de todos foi na sala de aula. Foi mais na sala de aula. E a outra questão, como é que foi feita por vocês a escolha do aplicativo para esse tipo de atividade? Bom, como a turma de avançar é uma turma desafiadora, né? E esse projeto, ele tem 4 níveis. Tem o Avançar 1, Avançar 2, Avançar 3 e Avançar 4. O Avançar 1, são alunos sem histórico escolar, e aí eles podem avançar até 3 séries, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental. O Avançar 2 já são alunos alfabetizados com histórico escolar, que vão ali fazer o 4º e 5º ano, né? O Avançar 3 já vão fazer o 6º e o 7º. E o Avançar 4 vão fazer ali o 8º e 9º, né? Então, assim, muitos professores não se sentem preparados para trabalhar com o Avançar 1, né? Não acho que não tem perfil para a turma. E 3 anos trabalhando com esse nível, né, de alunos, com alunos do Avançar 1, eu percebi a resistência dos professores, né? Então, eu quis mostrar que poderia, sim, alcançá-los, que poderiam, sim, alfabetizá-los, e eu queria, assim, de alguma maneira, fazer com que eles visualizassem, né? Então, a ideia do aplicativo foi uma maneira de como alcançar, já que eles são alunos de uma era digital, né? E também de mostrar no concreto que é possível verificar esses avanços, né? Para que outros professores também pudessem ali se sentir motivados. Então, foi por isso que a gente escolheu esse aplicativo. Então, belíssimo trabalho, professor, eu agradeço, né? Então, em nome de todos do CENID, a sua participação e nos despedimos aqui, nos vemos no evento. Um abraço. Obrigada, até mais.